Ética é um ramo da filosofia que é dedicada aos estudos dos assuntos morais. A palavra ética veio da palavra grega ethos, que significa respeito aos costumes e aos hábitos dos homens. A ética na inteligência artificial é uma parte da ética que é específica para entidades que possuem inteligência artificial e robôs. Com a possibilidade de criar máquinas com inteligência, é importante haver uma preocupação com a questão ética das máquinas acerca das condutas delas para que não ocorra prejuízos aos seres humanos e outros seres vivos. A inteligência artificial é fazer com que as máquinas pensem como seres humanos, com o objetivo para que as máquinas possam exercer o trabalho de uma pessoa e substituí-las. Um sistema inteligência artificial é capaz de não somente armazenar e manipular dados, mas também consegue adquirir, representar e manipular conhecimento. Esta manipulação inclui a capacidade de deduzir ou inferir novos conhecimentos, a partir do conhecimento existente e utilizar métodos de representação e manipulação para resolver problemas complexos. Uma das ideias mais úteis que emergiram das pesquisas em inteligência artificial é que fatos e regras podem ser representados separadamente dos algoritmos de decisão, conhecimento procedimental. Isso teve um grande efeito tanto na maneira dos cientistas abordarem os problemas, quanto nas técnicas de engenharia utilizadas para produzir sistemas inteligentes. Adotando um procedimento particular, máquina de inferência, o desenvolvimento de um sistema inteligência artificial é reduzido à obtenção e codificação de regras e fatos que sejam suficientes para um determinado domínio do problema. Este processo de codificação é chamado de engenharia do conhecimento. Portanto, as questões principais a serem contornadas pelo projetista de um sistema inteligência artificial são aquisição, representação e manipulação de conhecimento e, geralmente, uma estratégia de controle ou máquina de inferência que determina os itens de conhecimento a serem acessados, as deduções a serem feitas, e a ordem dos passos a serem usados. A inteligência artificial está crescendo no mundo corporativo e transformando a indústria, aumentando a eficiência, reduzindo falhas e dando velocidade à força de trabalho. A indústria já utiliza máquinas para automatizar os processos de fabricações desde o século passado. Mais recente, as empresas estão adotando cada vez mais o uso de robôs. Nas indústrias de fabricação de automóveis, zonas militares e na medicina são exemplos de uso amplo dos robôs. Unindo a internet das coisas, análise preditiva e inteligência artificial, o agronegócio consegue produzir mais e de forma mais inteligente. Previsões de clima e análise de tipos de sementes e solos permitem que máquinas autônomas administrem quase todo o processo de plantio e colheita automaticamente. A área da saúde atualmente depende muito da tecnologia de inteligência artificial e já está se beneficiando dela, especialmente no que diz respeito a diagnósticos que, com a ajuda da tecnologia, podem ser determinados com mais precisão e velocidade. Aos poucos, biosensores e acessórios vestíveis deixarão de fazer apenas o monitoramento de dados do paciente. Especialistas acreditam que muito em breve a inteligência artificial vai permitir que esses sensores também tomem as melhores decisões e administrem medicamentos. Carros autônomos estão quase prontos para deixar suas pistas de percurso experimentais e ir para as ruas. Especialistas acreditam que dentro dos próximos anos isso já será possível e até comum. A próxima aposta é que outros meios de transporte, como caminhões e trens, também comecem a ser automatizados. Os veículos autônomos são capazes de transportar pessoas ou bens sem utilização de um condutor humano,
Com isso, há alguns desafios ainda a serem superados, como: item definir as responsabilidades legais sobre os acidentes provocados pelo veículo. Item ajuste da legislação de trânsito para tratar os veículos autônomos. Item desenvolver sensores mais eficientes na capacidade de percepção das condições de tráfego, principalmente de pedestres e ciclistas. Conhecida como as 3 leis da robótica, foram idealizadas pelo escritor Isaac Asimov com a finalidade de poder controlar e ter domínio dos comportamentos dos robôs. Isaac Asimov publicou inúmeros livros ao longo de sua carreira. Um dos mais conhecidos foi Eu, Robô. As 3 leis consistem em: item primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Item segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Item terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Com o grande avanço da tecnologia e inteligência artificial, vemos que essas 3 leis são de extrema importância para o convívio entre seres vivos e robôs seja possível e pacífico.